Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos. Os amigos que também nos acompanham pela internet. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Então, todos sejam bem-vindos à nossa casa. Então, é com alegria que nós nos reencontramos mais uma noite. E a gente sempre, quando adentra a casa, pode sentir, né, o quanto a gente é aguardado, como nós somos bem recebidos, toda essa energia, todo o aconchego, que os nossos amigos espirituais já estão aqui nos esperando, né, nos abraçando, a cada um que chega. Então, é bom que a gente se harmonize para poder sentir toda essa vibração, possamos entrar nessa sintonia. Nós vamos começar com os nossos recadinhos, bem rapidinho. Lembrando, talvez tenha pessoas que estão vindo pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Nossas palestras e passes acontecem todos os dias, menos nas sextas-feiras, tá? Todo o cronograma, os horários estão afixados aqui fora, tá? Se vocês quiserem saber dos outros dias, está tudo ali afixado. Quem quiser passar no plantão de orientação para conversar com o plantonista, tirar alguma dúvida, conversar, é só chegar meia hora, mais ou menos meia hora antes do horário do início da palestra. Aí passa com o plantonista e depois vem assistir a palestra, tá? Então, todos os dias que tiver palestra, é só passar aqui antes. Os trabalhos que nós realizamos na casa, então, nas sextas-feiras, nós temos o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. É toda sexta-feira, às 19h30. Não é palestra, não é um trabalho aberto ao público, é direcionado para as pessoas que estão passando pelo problema da dependência química, ou um familiar, ou o próprio dependente químico. É só chegar aqui, 7h30, toda sexta-feira nós estamos aqui. Os trabalhos sociais, nós continuamos distribuindo as cestas básicas. Todo mês, todo segundo sábado de cada mês, nós fazemos a distribuição. Então, nós estamos totalizando 70 cestas básicas para as famílias carentes. A gente agradece a ajuda que a gente sempre vem recebendo em alimentos. E pedimos para quem puder continuar colaborando com alimentos não perecíveis. Aqueles itens que sempre fazem falta, né? O café, o leite em pó, arroz, óleo. Mas qualquer item não perecível é bem-vindo, tá? E, finalizando, todos os sábados existe a distribuição do lanche, café, chá para os moradores de rua. É todo sábado, às 18 horas. Então, quem quiser conhecer esses trabalhos, primeiro passa pelo plantão, converse com o plantonista e depois pode ter a oportunidade de vir aqui conhecer, se quiser realizar esse trabalho conosco. Tá bom, gente? Bom, acho que é só isso. Então, nós vamos agora nos preparar. Então, como eu disse no início, é importante que a gente adentre a casa e vá procurando nos harmonizarmos com esse ambiente, com essa paz, com essa calma, para nós podermos sentir, então, todo esse aconchego, esse carinho que nós podemos receber. É importante que a gente deixe lá do lado de fora as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Eu sei que tudo isso muitas vezes é o que nos traz aqui à casa, mas vamos nesse momento estarmos com o coração bem aberto, com a mente tranquila, para que a gente realmente possa receber, para que a gente possa sair daqui
com novas energias, novos pensamentos, novas esperanças, porque isso tudo que nos dá força para seguir adiante. Então, vamos mentalizando a figura do nosso Mestre, nosso querido amigo Jesus. E nessa imagem que nós temos em mente, lembrando dos seus ensinamentos, das suas palavras, de tudo que ele nos ensinou, nós nos sintonizamos com todo o seu amor. Esse amor que nos envolve intensamente. Esse amor que nos dá vida, que nos dá força para seguirmos na nossa caminhada. E é envolvidos neste amor que nós vamos permanecer, assistindo a palestra, aprendendo mais um pouco, e com isso possamos ter mais instrumentos para levarmos uma vida com mais harmonia, com mais tranquilidade, com mais serenidade. Que assim seja. Então, a nossa palestrante hoje, a nossa querida amiga Leda. O tema é simplicidade, né, Leda? Do livro Um Modo de Entender. É pelo Espírito Hamed e o autor, né, é Francisco do Espírito Santo Neto. Então, seja pé. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe no estudo de mais uma página do seu Evangelho. Muito bem. O tema simplicidade. E o Espírito Hamed, ele começa dizendo assim, que a vida de muitas criaturas, ela é desperdiçada com detalhes desnecessários. A pausa é providencial para a reflexão. Detalhes desnecessários. Ele chama detalhes desnecessários. Aí ele complementa. A simplicidade traria enormes benefícios para elas, as tiraria do cativeiro e lhes traria mais leveza e tranquilidade. A simplicidade. Muito bem. Como que nós entendemos simplicidade? Simplicidade, quando nós fomos buscar no dicionário, estava assim como sinônimo, pureza, humildade e outros tantos, né? Nós vamos entender por que nós vamos fixar nesses dois, pureza e humildade, especialmente humildade. Ao contrário de ostentação, de soberba, de presunção, do orgulho, é a simplicidade do outro lado. Muito bem. A simplicidade, ela não é sinônimo de pobreza. A gente fala, é simples, é pobrezinho. A gente pensa que é de pobreza. Não é. Até nós lembramos de um fato. Certa vez, o Chico Xavier, indo a um trabalho, foi dar uma entrevista, e normalmente ele sempre era muito simples. Ele andava daquele seu jeitinho mineiro, né? Tranquilo, na simplicidade do interior, e ele se arrumou e colocou um terno. Então disseram para ele, nossa, Chico, mas será que você está ficando orgulhoso, prepotente? Por que você está colocando esse terno, está tão alinhado? Ele falou, não, porque onde eu vou, aqueles que vão me ouvir merecem o meu respeito. Olha o que ele disse, aqueles que vão me ouvir merecem o meu respeito. Eu estou fazendo não para mim, mas para aqueles para quem eu vou doar alguma coisa. Então isso é simplicidade, ela é opção de vida. Pode ser simples o pobre e pode ser simples o rico. Independe da conta bancária, da condição financeira, né? Como o Espírito disse, ser simples é nos livrarmos daquelas ideias, que não são inúteis, que simplesmente nos pesam, que são desnecessárias, que fazem com que a nossa vida seja um peso, com que ela se arraste de tantos compromissos, obrigações, contas, às vezes, que temos que prestar. Então, esse tipo de atitude que nos leva tantas e tantas vezes a essa desnecessidade que temos de prestar contas
sendo que essas contas têm que ser prestadas, em primeiro lugar, a Deus e a nós próprios na nossa consciência. Não a sociedade como um todo, né? Que nos causa esse peso grande. Agora, a doutrina espírita nos libera desse peso, porque ela nos dá tantas explicações. Muitas vezes, nós não entendemos algumas situações. E a doutrina espírita, através da reencarnação, que nos colocando vidas após vidas, da lei divina de causa e efeito, ela nos explica muitas coisas. Muitas que, às vezes, nós procuramos não entender, porque nos traz uma responsabilidade muito grande quando nós compreendemos, né? Então, ela nos explica aquelas situações que durante a nossa vida terrena são inexoráveis, ou seja, situações que nós não conseguimos mudar. Quantas vezes, às vezes, uma enfermidade que nós fazemos, lutamos, procuramos, vamos melhores médicos e não conseguimos combatê-la. Nossa própria, ou pode ser até de entes queridos, alguém mais próximo. Por que será? Aí nós pensamos, nós questionamos, nós não usamos dessa pureza, não usamos dessa humildade, que diz a definição, e questionamos Deus. Nossa, mas por que fulano, que estava muito pior que eu, fez um tratamento e conseguiu sarar e eu não? Então nós não conseguimos. Aí a doutrina espírita vem e nos mostra que cada um tem as suas necessidades específicas. A necessidade daquele que eu questionei a Deus já tinha terminado dele passar por essa prova. Mas a minha ainda continua. Ou daquele que eu amo ainda continua. Outras vezes são aquelas enfermidades morais. Porque uma doença, eu trato, eu vou ao médico. Outras enfermidades que estão na alma, essas são mais difíceis de tratar. Muitas vezes elas se manifestam com desequilíbrios emocionais, outras vezes com fugas, através de drogas, de outras situações que a vida se encaminha, buscando por falta de Deus, por estar preso a essas dificuldades, esses entraves da vida, eu busco uma fuga achando que eu vou esquecer e vai ficar por isso. Então essas são as enfermidades da alma, as enfermidades morais, muito mais difíceis de serem corrigidas. São enfermidades essas que nos exigem um esforço redobrado, que não é simplesmente um comprimido que eu coloco pela boca, que eu engulo 2, 3 vezes por dia e que vai reprimir os sintomas. Os sintomas estão mais profundos, eles estão na alma, no espírito imortal, que trouxe essas deficiências de vidas passadas, com o compromisso de superar, como cada um de nós reencarnamos com compromisso de superação das nossas deficiências e dificuldades. Mas muitas vezes, pela fraqueza, nós não conseguimos. Aí então, o Pai coloca, não por acaso, aqueles que são mais fortes que outros, uns ao lado dos outros, para que se ajudem mutuamente. Esse é o compromisso da nossa encarnação. Então a doutrina mostra, é inútil ficar com esse peso e com essa carga. Quando eu compreendo a lei de Deus, é uma lei imutável, é uma lei perfeita. Jesus já dizia que não cai uma folha de uma árvore ou um fio de cabelo da cabeça se o Pai não sabe e não conhece. Nada que o Pai desconheça. Quando Jesus fala da árvore, Jesus fala de uma oliveira. Todos já viram uma oliveira, ou através de um desenho, de um filme. É aquela árvore que tem aquelas folhinhas miúdas, que Jesus orava no Monte das Oliveiras. Por isso que ele dava o exemplo da árvore. Então a oliveira tem aquelas folhinhas minúsculas. Jesus não vivia num país tropical. Então Jesus não falava de uma bananeira, que qualquer um percebe quando cai uma folha. Então o Pai está presente às nossas dificuldades mais íntimas, nossas e dificuldades nossas através daqueles que estão no nosso lado. E que nós,
sentimos muitas vezes essa mazela, essa dor por conta daquele outro que participa dessa encarnação conosco, não por acaso. Não por acaso. Outras vezes, nós passamos por desafios diferentes, por perdas materiais. Quem nunca teve uma perda diante de uma encarnação? Hoje até bilionários têm a fortuna mais reduzida. O Eike Batista está ficando mais pobre, não é assim? Então, quem não teve uma perda, né? Uma perda material ou mesmo uma perda afetiva, né? Perder uma pessoa que... Perder não, porque a doutrina espírita mostra que a gente não perde. Quando passa para o outro lado, está numa outra dimensão e que em algum momento nós nos encontraremos. Então, não é uma perda, é uma separação temporária. Então, até isso ela nos consola e nos mostra. Afetivas, quantas vezes pessoas que estavam ao nosso lado, mas começamos a nos comprometer tanto a situação de estarmos juntos, que a própria espiritualidade providencialmente separa aqueles. Então, nós consideramos uma perda e é uma separação providencial para que não agravemos mais ainda os nossos compromissos. Então, dificuldades de todos os matizes nós passamos, são os desafios. Chamamos essas dificuldades de desafios, ou sinônimo, na doutrina espírita, aprendizado. São aquelas lições em que a vida nos oferece, não por acaso, que nos faz mudar de postura e encarar de uma forma diferente a vida. O próprio Chico, né, com toda a sua simplicidade, com todo o seu carinho, o seu amor que ele tinha, ele abençoava as dificuldades. Porque ele dizia, se não fossem as dificuldades, eu não teria saído do lugar. E nós, às vezes, questionamos Deus. Então, elas vêm para que nós possamos exercitar o desapego. Outras vezes, uma reabilitação. A própria reencarnação fala, reabilitação como? Uma reabilitação física ou moral, pelas situações que eu passo. O que são essas situações? De doenças, de perdas. São situações que eu preciso superar e me fortalecer. Então, é somente através do aprendizado mesmo. Admitir que eu sou capaz, eu não sou impotente diante da lei de Deus. Se eu falhei no passado, eu me propus a vir novamente, para quê? Para que eu possa fazer diferente, para que eu possa ter uma outra postura diante da vida e da encarnação. A gente pensa falando assim, fala, mas então quer dizer que a doutrina espírita, ela é conformista? Ela nos coloca, eu tenho que aceitar tudo? De espécie alguma. Nós estamos falando de desafio. Nós fizemos uma proposta na nossa reencarnação. Nós sabíamos de antemão por aquilo que nós iríamos passar, nós concordamos. Então, esses desafios, essas propostas que nós fizemos, essas dificuldades de entes queridos, de situações, de doenças, nós tivemos no plano espiritual, no nosso compromisso reencarnatório, a promessa do auxílio dos nossos anjos de guarda. Nós não podemos nunca esquecer que Deus não nos desampara nunca, de espécie alguma. Quando nós reencarnamos, cada um de nós, olha só como nós somos importantes. Temos um anjo de guarda, imagina, um anjo particular especial de cada um de nós, para cada um de nós, que é um espírito mais evoluído que nós, que nos cuida com carinho, com apreço, com abnegação. Então nós temos essa ajuda. Então não é conformismo, é entendimento, é compreensão, é entender se colocar naquela posição de humildade diante da lei de Deus. Saber que se eu estou passando por isso, é para o meu crescimento e fortalecimento. Porque o progresso, não somente material, encarnado, mas especialmente que é o progresso espiritual, é um compromisso nosso reencarnatório.
Então, superar essas dificuldades entendendo a lei de Deus, que é uma lei de justiça, é uma lei de amor e é uma lei de misericórdia. Misericórdia, porque quando estamos fazendo o nosso projeto reencarnatório, aquilo que nós não vamos ter condições de realizar, os próprios ministros da reencarnação nos orientam que não assumamos aquele compromisso naquele momento. Então, nós dividimos essa nossa dívida na contabilidade de Deus em pequenas prestações, como quando a gente vai passar o cartão. A senhora quer que faça em 3 parcelas? Claro. Quem não quer fala, não, tira tudo à vista. Não, claro que eu quero. E Deus faz assim conosco. Então vai ser em parcelas, devagar, para que você tenha condição de resgatar tudo isso. Então essas nossas necessidades, necessidades espirituais, que nós estamos aqui com as dificuldades. E posturas que nós temos, essa postura de simplicidade, essa postura de humildade diante da lei de Deus, nós temos que adotar com a nossa alma. É na alma que eu adoto essa postura de amor e de sinceridade, de humildade diante da lei de Deus. Não adianta socialmente eu usar máscara. Fala, não, está tudo bem, está tudo certo. Lembra que Jesus, no seu evangelho, ele se referia aos fariseus, aqueles que viviam nos templos orando, se faziam de santos. Jesus dizia, são túmulos caiados por fora e podres por dentro. Então o Pai, ele enxerga a nossa alma. Ele não vê se nós estamos arrumadinhos, se nós colocamos a roupa A ou B, como é que nós fizemos, se estamos com um sorriso no rosto. O Pai enxerga a nossa alma. A nossa intenção mais secreta, ela é vista por Deus. Então, não adianta adotar fugas, máscaras, né? Nós temos que ser sinceros, honestos conosco mesmo, para sermos honestos com Deus. Então, se a doutrina espírita nos mostra que nada é por acaso, que a lei que nos rege são leis perfeitas e imutáveis, as leis de Deus. Para que nós vamos acumular inutilidade na nossa vida que nos traz um peso tão grande? Entre essas inutilidades, nós vamos, como nós dissemos no começo, o orgulho, a prepotência, tudo aquilo que eu acho que eu sou, eu posso, eu sou maior, por que comigo? Tudo isso é um peso muito grande na minha vida. Porque eu vou desanimar, eu vou me entristecer. E a lei de Deus não é para isso. A doutrina espírita nos mostra que nós estamos aqui para amar, sermos amados, sermos felizes e progredir. Para que nós vamos querer inutilidade e lixo espiritual? Então nós temos que ser simples e leves diante da lei de Deus. Felizes, alegres, esperançosos, como foi dito na oração inicial. Termos esperança. A esperança de que nós temos alguém ao nosso lado. Nós temos primeiramente Deus como Pai olhando por nós e os espíritos amigos, os espíritos que nós entregamos, os nossos anseios, as nossas mazelas, colocamos em suas mãos. Então são esses espíritos, protetores nossos, protetores da casa espírita que frequentamos, que fazem por nós tudo aquilo que é possível e é permitido diante da lei de Deus. Então, quando nós falamos na casa espírita do Evangelho, nós falamos, precisamos fazer o estudo do Evangelho. Agora, Jesus também disse uma coisa, estudar o Evangelho, sim, mas Jesus disse, a letra mata, porque não adianta ficar em discussões. Não, essa passagem quis dizer isso, aquilo, não. A letra mata. O Espírito é o que vivifica. Então, o Evangelho, mais do que o estudo e do que a leitura, é a prática no Evangelho. Lembram dos nossos desafios? Aqueles que não por acaso estão no nosso caminho, como pessoas, como situações, enfim. Então, aí que é a prática do Evangelho, é
aqui que nós temos que provar. Não é entre os amigos, não é naqueles reencontros reencarnatórios que nós identificamos aquelas pessoas queridas, aqueles momentos em que olhamos nos olhos e sentimos amor, lembramos, né, de todo esse carinho que tivemos no passado. Esses são os refrigérios da nossa vida. Porque os desafios são aqueles outros que nós encontramos, olhamos no olho e dizemos, acho que meu santo não bate com dela. Então, aí que é o desafio, né? Então, são esses. Então, se o texto da noite é simplicidade, nós não podemos esquecer que nós estamos no mês de dezembro. E nós temos um aniversariante. Não sei, pode ser que tenha mais de um, mas tem um muito importante que nós não podemos esquecer, que é o modelo de simplicidade, o modelo vivo, porque está sempre entre nós até hoje. Jesus, o governador planetário. Jesus ajudou Deus na formação do planeta Terra, como ministro de Deus. Imagina que espírito evoluído que é Jesus. E como é que Jesus chegou entre nós? Jesus chegou num tempo que Roma exercia o poder. Ela era o poder do império, das conquistas. A Roma era dona de quase todo mundo, através das suas conquistas, das guerras. A Grécia, pela parte cultural, os filósofos, até os que vieram antes de Jesus, os filósofos gregos, que já traziam mensagens à Terra, né? Era o centro cultural. Então Jesus, ele não veio à Terra, nem em Roma, nem na Grécia, nem chegou em alguma sinagoga como filho de algum rabino judeu que Jesus era. Jesus chegou até nós numa manjedoura, numa lição de simplicidade e de humildade diante das leis de Deus. Um espaço improvisado, né? Um espaço que ele veio a esse mundo. E Jesus teve a oportunidade de dizer, numa das páginas do seu evangelho, que as feras tinham seus covis. As aves do céu tinham seus ninhos, mas o filho do homem não tinha um lugar para recostar sua cabeça. Porque ele sabia que a vida não era isso aqui. Ela não era esse espaço entre o berço e o túmulo. Ou seja, no caso de Jesus, não era esse espaço que ele viveria entre a manjedoura e a cruz. Era muito mais. O meu reino não é deste mundo, Jesus dizia. A lição de simplicidade não amealhou nada. Deu, distribuiu. Foi tão importante que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Quando nós vamos estudar, a era está definida, bem antes e depois. E Jesus teve uma vida de amor. Amor, sempre falou de amor. Uma das lições belíssimas de Jesus, que é um poema, é o seu Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus também exaltava a simplicidade. Jesus dizia, bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Quem é humilde? Quem entende as leis de Deus, quem compreende, quem não se julga o maior. Por que eu? Nós fazemos a pergunta, mas por que comigo? Por que eu? Que a pergunta deveria ser diferente. Por que não eu? O que será que eu preciso ainda aprender? Jesus dizia, bem-aventurados misericordiosos. Quem é misericordioso? Aquele que é simples. Aquele que olha para o lado, que percebe no irmão uma necessidade, uma dificuldade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? Não são aqueles guerreiros, não eram os romanos de antigamente que conquistavam, que lutavam, brigavam, sanguinários, espíritos bélicos, que tanto mal fizeram para a humanidade e para si, adquirindo karmas que até hoje se resgata lá do Império Romano. Então, esses são o que Jesus bem-aventurou. Diz que seriam os bem-aventurados nesse Sermão do Monte. Jesus era filho de um carpinteiro, José.
Hoje, cada um de nós, quando monta o seu Natal, a gente coloca um símbolo em dezembro, um lacinho, uma vela, uma bola, monta uma árvore de Natal. E quando não, nós colocamos ali o presépio. E a Sagrada Família, né? A família de Jesus, Maria na sua simplicidade, José, que era carpinteiro, e Jesus, que futuramente ele seguiu a profissão do pai, sendo carpinteiro também. Então, aí Jesus começou seu ministério, e quem que ele escolheu para os seus apóstolos? Jesus foi buscar na sinagoga os doutores da lei? Muito pelo contrário, Jesus ensinava os doutores da lei. Jesus foi buscar para apóstolos pescadores. Jesus foi buscar para apóstolo um cobrador de impostos, que era Mateus. Imagina se, naquela época, já não era bem visto um cobrador de imposto. Hoje a gente, com o aumento do IPTU, já se revolta. Naquele tempo queriam pegar o Mateus, né? E Jesus se convida a ir à casa dele. Então Jesus convive com as pessoas simples e puras de coração. E ele dizia que os doentes é que precisavam de médicos, não eram sãos. E Jesus curava não somente o corpo como a alma. Jesus dava visão para o cego, ele fazia um paralítico andar, mas Jesus curava a alma também. Ele tirava aqueles espíritos malignos que prejudicavam aquele obsidiado. Então, a cura, ela era do corpo e da alma. Em momento algum no Evangelho, nós vamos encontrar Jesus perguntando: o que você fez para estar dessa maneira? Isso é castigo de Deus. Nós espíritas, a gente às vezes fala: ah, mas se fulano está assim, porque acho que na outra vida ele deve ter alguma coisa fez, porque não é possível, né? Jesus nunca perguntou. Jesus curou e Jesus libertava. Jesus dizia: vai e não peques mais. Por que não peques mais? Porque se pecar, volta a te acontecer de novo. Então libertava daqueles lixos tóxicos que nos pesam e que nos tiram a simplicidade da vida. Então, o Natal é o aniversário desse homem ímpar, desse espírito evoluidíssimo, que nós não temos a dimensão de compreender o seu amor por nós. O amor para ele estar aqui entre nós. Estarmos nesse mês de dezembro celebrando esse seu aniversário. Às vezes nós esquecemos da simplicidade de Jesus. Quando nós vamos a uma festa de aniversário, que é o nosso caso, porque dia 25 de dezembro nós estamos convidados para um aniversário muito especial. Quando nós vamos a uma festa, nós procuramos saber quem é o aniversariante ou não, quando somos convidados. E quando eu sei quem é o aniversariante, eu procuro saber quais são os gostos dele, o que ele gosta, o que ele usa. Porque assim, se eu vou no aniversário de uma bailarina, eu não vou levar um Keds para ela, né? ou um uniforme de goleiro. Porque ela é uma menina, uma bailarina. E assim, o aniversário de Jesus. Não adianta eu querer levar na festa de Jesus aquilo que ele não vai usar, aquilo que ele não quer. Então, o presente que ele nos solicita, na sua simplicidade, é o nosso amor, é a solidariedade. É isso que nós exercitamos nessa época do Natal. Nós nos sensibilizamos. Já é um começo. Não importa que seja em dezembro. Nós, em algum lugar que nós vamos, ou no trabalho, ou numa casa espírita, ou às vezes um vizinho, fala: ai, será que você não ajudaria a fazer uma sacolinha para uma criança ou para um idoso, no caso de um asilo, né? Claro, a maioria aceita e faz. A gente não sabe para quem vai. E a gente não pergunta se merece ou não. Então já desperta essa sensibilidade, porque é final de ano. Outras vezes, desperta um sentimento não tão bom, meio contrastante, um sentimento de culpa, porque nós fazemos, nesse final de ano, um balanço. É um momento de fazer um balanço do ano, quando estamos chegando ao fim. E às vezes sentimos culpa por não termos conseguido alguma coisa que nós planejamos para esse ano e não deu para eu fazer.
Então, ao invés da culpa, a doutrina espírita diz: culpa não é um sentimento espírita, cristão, de forma alguma. Nós temos que reverter isso para projetos do próximo ano. Porque muitas vezes falhamos ou por nossa própria conta, ou por conta de outros que não permitiram que nós realizássemos. Ah, eu vou ajudar fulano, mas fulano não quis ajuda. Então eu esbarrei num obstáculo e não consegui. Então foi por conta de terceiros. Então nada de culpa, é refazer esses projetos. Refazer para o próximo ano, sempre com otimismo e com esperança, como foi dito na nossa prece inicial. Então, cada um de nós está convidado para essa festa de Jesus, para o seu aniversário, né? E Jesus quer que nós levemos o presente que Ele nos pede, que é o amor, que é esse carinho que nós temos, essa visão de alegria, de esperança e, acima de tudo, de fé. De fé. Não adianta ter esperança sem fé. Saber que tudo acontece segundo a vontade de Deus. E as dificuldades são aquelas molas propulsoras que nos levam para frente. Porque imagina se nós não tivéssemos problema, dificuldade nenhuma na vida. E todos passam por elas. Desde o mais pobre ao mais rico na face da terra. Todos têm dificuldades diferentes de outros tipos. E encerrando, tem um conto que diz o seguinte: como final de ano, uma época de balanço, um casal sai para conversar e para discutir tudo o que foi feito, os seus projetos, o que deram certo, o que não deram no ano. Eles saem para jantar, o casal. E vão ao restaurante e começam a conversar. E o marido começa a falar e reclamar de um monte de coisa, e fazer reclamação após reclamação. Aí ele olha para a esposa e percebe que ela não está prestando atenção no que ele está falando. Ela está olhando para a árvore de Natal que estava montada. Aquela árvore linda, imensa, cheia de luzes, brilhando na árvore, né? Aí ele resolve mudar de assunto, porque ela não estava prestando atenção mesmo. Ele muda o assunto e fala: puxa, que bela árvore essa de Natal, né? Ela fala: é, realmente, mas tem uma luz queimada. Então, quantas vezes nós procedemos diante da vida assim? Dezenas e dezenas de luzes brilhando na nossa estrada e nós nos fixamos a uma que está apagada e queimada. Então, nós temos que olhar para as luzes acesas que o Pai coloca no nosso caminho. Que nós possamos ter sempre essa consciência, essa esperança, esse olhar positivo, esse olhar de amor, de fé, para ver as luzes acesas no nosso caminho. E aquela que porventura está apagada, tentar trocar na medida da nossa competência. Que Jesus nos abençoe. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Oi, Leda, querida. Eu queria te fazer uma pergunta. Aliás, acho que são duas na mesma. Quando você falou que, às vezes, em vida, se separam as pessoas, eu queria que você me explicasse, se você puder, quando há essa separação em vida, né, para não errar mais, o que a gente faz? Se a gente procura a pessoa... Porque, de repente, às vezes, a gente não sabe se está em nossas mãos, né? Porque, às vezes, de repente, uma pessoa chega para a gente e fala assim: olha, o fulano está trabalhando em tal lugar. Então, de repente, muitos anos se passaram e, de repente, é uma pista, né? Da onde está essa pessoa. E a gente não sabe se a gente chega até essa pessoa. Não sei se isso seria um orgulho da parte da pessoa não procurar. Então, o que fazer? Porque a gente tem medo de a gente chegar nessa pessoa e justamente se separou,
né, como você disse, para não acontecer mais o erro. Então a gente chega perto dessa pessoa e fala assim, será que essa pessoa modificou? Como será que vai ser? Como ela vai me receber? Então, o que fazer? Procurar ou deixar que Deus coloque no caminho, sei lá, de uma outra forma? Ou se isso separou mesmo, não tem mais jeito? Ou seria um afastamento providencial, né? Um afastamento providencial, porque a gente tem que constatar que a rua tem duas mãos. Uma vai e a outra vem. Se a outra pessoa também não veio, não voltou, algum motivo tem, né? De não ter voltado. Porque quantas vezes a gente insiste numa situação, porque a espiritualidade tem um limite também. Cada um de nós tem o livre-arbítrio. Que a gente tem que saber o que é bom para nós, senão nós seremos fantoches diante da lei de Deus, né? Tem um livre-arbítrio. Como é que a gente procede numa situação dessa? Muita oração, muita prece, especialmente ao deitar, pedindo muita inspiração, que os bons amigos nos orientem, né? Que se for, sempre quando a gente pede, olha o Pai Nosso que Jesus nos ensinou, seja feita a sua vontade. A sua não é a sua, a minha, é a vontade de Deus. Né? E a vontade de Deus é que nós possamos progredir. Né? Muitas vezes, pessoas na nossa vida são entraves para o progresso. Isso em todos os sentidos, não no sentido amoroso, às vezes no sentido de uma companhia, às vezes no sentido de um familiar, às vezes no próprio sentido de um casal. Quantas vezes se insiste e chega-se até vias de fato, né? Chega-se a agressões ou fatos às vezes muito mais sérios, né, que isso. Então, são situações que a gente tem que pedir muita inspiração, orientação e refletir. E refletir. Falar, bom, se já foi separado uma vez, não voltou de um lado ou de outro, por que será? Não é? É para pensar muito bem. E lembrar do nosso livre-arbítrio, né? Não sei se eu respondi. Não se pode falar nem sim, nem não. Pai Nosso, né? Então, de repente, e livrai-nos do mal, não é verdade? Exatamente. E, de repente, livrai-nos do divina mal. providência está te... E eu gostaria de fazer um comentário também a respeito do Natal. O Natal é o aniversário de Jesus, mas em muitos lares ele não é convidado para esse Natal, para essa festa. Porque o pessoal simplesmente ignora, troca presentes, come-se bem, mas não se faz uma oração. Eu não sei se... Eu, pelo menos, nunca vi alguém em casa fazendo uma oração. Exatamente, você lembrou muito bem, né? Se esquece do aniversariante, né? Aquilo que eu falei do presente, né? De Jesus, o que é? É justamente a oração, é você se ligar com o Pai, agradecendo, né? Agradecendo por tudo, pelo ano que você teve, lembrando da figura dele. E muitos se esquecem, né? E passam aí desocupados porque estão cheios daquele entulho que o Espírito Amédio falou, né? Ou tantas preocupações na vida, preocupação de comprar muitos presentes, não que se seja contra isso, né? Presentear aqueles que nós queremos, isso tudo faz parte de um carinho, de uma confraternização, mas se esquece do principal, né? Que esse momento de reflexão, obrigada, esse momento de reflexão, que é muito importante, que você tem que dar uma parada em algum momento do ano para estar voltado para Deus, para refletir, né? Fazer uma avaliação de tudo aquilo que foi bom, o que eu repito numa próxima etapa, no ano seguinte, aquilo que eu deixo de fazer, que eu não vou fazer novamente, né? Então, justamente, são muitas famílias. E quando a gente está presente e pode, né? E pode fazer essa oração, ótimo. E tem alguns momentos que não é possível, né? Algumas famílias que não aceitam. Aí cada um é diferente, né? Com a sua família, cada um é cada um, né? Cada cabeça a sua sentença, né? Cada coração também as suas necessidades, né? Jesus dizia que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quem tiver com Jesus no coração, com a sua alma cheia de amor, com certeza vai lembrar dele e fazer uma oração. Se não for com palavras, porque muitas vezes não dá, nós estamos às vezes numa situação de convidados, num lar que não é cristão, nós não precisamos fazer em voz alta.
Nós nos recolhemos, fazemos em pensamento que ela é ouvida da mesma forma e válida tanto quanto. Tá? Mais alguém? Depois, Então, uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. se alguém quiser depois fazer alguma perguntinha, né? Opa. Obrigada. Tirar pra ler e sentar, né? Então vamos agora nesse momento. Já recebemos tanto carinho, o conhecimento. E agora temos muito material para refletirmos. Mas acima de tudo, nós temos muito material, se é assim a gente pode dizer, para dividir com os nossos irmãos. O nosso amor, a nossa compaixão. E nós vamos dividir com os nossos irmãos mais necessitados através das nossas vibrações. Então, com todo o nosso amor, com toda a nossa boa vontade, nós vamos solicitando aos nossos irmãos espirituais que possam encaminhar essas nossas boas vibrações a todos os locais necessitados, a todos os nossos irmãos que sofrem, que não têm esperança, que às vezes estão passando por um grande desafio e às vezes não enxergam um caminho, uma saída. Esses irmãos que às vezes passam pelos desafios das doenças físicas, que eles possam receber todo esse nosso carinho, possam ser envolvidos por todo o nosso amor. Aos nossos irmãos que passam pelos desafios, pelas doenças morais, pelas dependências, que é um dos grandes problemas, um dos nossos grandes desafios dessa nossa humanidade, os vícios, as dependências, que esses nossos irmãos, nesse momento, possam se sentir mais fortalecidos. Aos seus familiares, que também sofrem tanto junto, que também se sintam abraçados, envolvidos, fortalecidos. Que as nossas vibrações também cheguem a todos os lares, lares em desarmonia muitas vezes, onde existem conflitos entre pais e filhos, casais. Que esses nossos irmãos recebam o nosso amor, nosso carinho, que possam compreender o quanto é importante essa caminhada juntos, unindo os esforços, procurando se compreender mais, buscando uma conciliação e se afastando dos conflitos. E por fim, vamos vibrar por esse nosso planeta tão necessitado de paz, de harmonia, de solidariedade entre as pessoas e de fraternidade. Que nós, com o nosso amor e com as nossas vibrações, possamos modificar um pouco esse ambiente energético, doando os nossos melhores sentimentos. Vamos envolver todo o nosso planeta com muito carinho, com muito amor. E assim, agradecidos ao nosso Pai, ao nosso Mestre,
aos nossos amigos, aos nossos anjos da guarda. Nós vamos finalizando esse nosso encontro. Que possamos levar para os nossos lares um pouco de tudo que nós recebemos. Que possamos nos esforçar para sermos melhores cada dia, enfrentando os nossos desafios, as nossas dificuldades, sempre com muita calma, com muita compreensão a nós mesmos e aos nossos próximos. Que assim seja.